Prezados alunos, estamos aí na luta, né? Infelizmente, essa pandemia, uma coisa rara. A notícia que nós temos, que a grande pandemia foi no final da Primeira Guerra Mundial, 1918, atingiu milhões de pessoas. Um momento difícil. Gostaria de estar com nossos colegas, professores, na escola. A gente ensina com mais facilidade e as dúvidas são sanadas também mais fáceis. Vamos com a matéria-aula aqui, tentar ilustrar e enriquecer as orientações da apostila aqui, do plano de estudo tutorado, que vocês já devem ter em mãos, impressa ou mesmo visualizando na internet. Vamos lá então. Vou falar a aula de hoje. Primeiro ano. Essa aula do primeiro ano, ela vale para primeiro ano regular, primeiro ano regular integral e primeiro ano EJA. É o mesmo assunto, os mesmos conteúdos, os mesmos exercícios. Nós vamos falar aqui de grandezas vetoriais. A física é conhecida como a ciência da medida, ou seja, ao longo dos séculos, o homem foi perscrutando a natureza e dando nome a coisas que ele foi descobrindo e aprendendo a mensurá-las, medi-las. Mede o tempo, mede a pressão, mede o volume. Bom, grandezas podem ser escalares ou vetoriais. As escalares, como está ali na apostila, são aquelas que têm apenas um valor numérico e a unidade. Por exemplo, 6 horas, 3 minutos, 40 segundos. Definiu o tempo. Por exemplo, um tanque de 300 litros é o volume, definiu. Essas grandezas escalares estão presentes em todas as ciências, não só na física, na química, na biologia. Quantas nomenclaturas e dados nós temos hoje em tudo que compramos. Você compra um aparelho, tem a tensão, que é a voltagem, é uma grandeza física, potência, luminescência, uma bula de remédio, quantos dados estão ali? Tudo para ajudar na biologia, na medicina? Bom, o que difere uma grandeza vetorial de uma escalar? É que a escalar só tem um número e a unidade. O número é chamado de módulo, esse número mais unidade é módulo. E a grandeza vetorial, ela necessita de mais duas características, uma direção e um sentido. Imagina você na escola, na sala, a porta fechada, passa um aluno no corredor e fala: "Ô professor!" Bom, ele passou. A porta é fechada, você não sabe se é para a esquerda ou para a direita. Ele pode passar caminhando mais rápido ou menos rápido, com uma certa velocidade. Então, essas grandezas que necessitam de uma direção e sentido são vetoriais. Eu citei aqui a velocidade. Temos, por exemplo, impulso, deslocamento, quantidade de movimento, campo elétrico, campo magnético, força, aceleração. Isso tudo vai ser estudado devagar em cada série do ensino médio. Então, para trabalhar com grandezas vetoriais, essas que eu acabei de dizer e outras mais, nós vamos trabalhar com o vetor. O vetor é um ente matemático, ou seja, algo criado matematicamente, que facilita o entendimento.
Então, um vetor é representado por uma flecha. Veja bem, eu posso ter uma flecha de uma dimensão, de outra, são diferentes, porque a dimensão é diferente. Essa dimensão do vetor é chamado módulo. Quanto que ele mede? Também, os três têm uma direção, no caso aqui, direção horizontal. E os três estão para a direita, sentido para a direita. Mas podemos ter um vetor assim, por exemplo. Esse vetor tem um módulo, que é quanto que ele mede aqui. A direção é vertical. E o sentido para cima. Todos são diferentes. Eu posso ter um vetor. Aqui eu tenho um horizontal. Eu tenho um vetor ali. 30 graus. Esse vetor, eu diria, o módulo é a dimensão dele. A direção será dada por um ângulo, 30 graus. E o sentido? Olha, nós temos norte, sul, leste, oeste. Entre norte e sul está o quê? Nordeste. Então, cada vetor de cada grandeza física fica fácil de ser conhecido. Um outro dado importante é que nenhum vetor fica solto, sem nome. Então tem uma letra representando o vetor. Esse aqui é o vetor A, ele tem uma flechinha em cima. Esse aqui é o vetor B. Esse é o vetor K. Esse aqui é o vetor X. A setinha sempre para a direita? Sim. Quando você lê um livro, primeiro ano, segundo, terceiro, ou no curso superior de engenharia, toda a grandeza vetorial vai ter essa flechinha em cima, indicando que o vetor, que você está trabalhando com uma grandeza vetorial. Quais são as operações que nós vamos fazer com os vetores? Primeira operação, adição. Tenho aqui um vetor x, um vetor y. Como achar a soma de vetores? A soma de vetores é obtida geometricamente, através de desenho. Basta seguir a orientação. Independente de qual você vai começar, pode escolher começar com x ou com y, sempre teremos no final o mesmo resultado. Vamos começar com x. Você vai no papel, desenha um igualzinho aquele ali. Na extremidade, coloca o segundo, do tamanho dele. E quando eu ligo o início do primeiro ao final do último, eu tenho um chamado vetor soma. É o vetor chamado resultante. E como se escreve? R é a soma vetorial do vetor x mais do vetor y. Está aí representado. Você obteve um vetor único que é a soma desses dois. Você poderia dizer, e o que tem a ver isso? Tem a ver o seguinte, se eu tiver suponhamos uma força para lá e outra para cá, aplicada num bloco, um objeto qualquer, ela vai seguir a resultante. Essa resultante significa a soma de todos os vetores que existam em um exercício. Outro exemplo. Eu tenho aqui um vetor K, um vetor L, e um vetor A minúsculo. São vetores?
Sempre vai a mesma regra, um na extremidade do outro. Quando você fechar, achou o vetor resultante? Desenho K. Na extremidade, L. Na extremidade, A. Fechando, início do primeiro, ponta do último. Esse é o vetor resultante. Significa que esses três vetores, um só, esse vermelho, vale para os três. Equivale aos três. Escreve-se vetor resultante da soma de K mais L mais A. Ok? Agora, outra operação. Eu tenho um vetor. Agora é subtração de vetores. Eu tenho o vetor x aqui e o y aqui. Eu quero a resultante de x menos y. Vou subtrair. Vamos aplicar a regrinha. Um na extremidade do outro. Começo com o vetor x. Olha, quando tem o menos, manda inverter o sentido do vetor. O vetor y está com o sentido para cima. Então eu vou aplicar um vetor com sentido para baixo. O menos y é para cima, o menos y é para baixo. Menos y. Vou jogar esse x aqui para não confundir. Unindo ponta do primeiro, extremidade do último, resultante. Essa resultante pelos vetores dados, ela é x menos y. Você aprendeu a somar e aprendeu a subtrair. Você poderia me perguntar, e se eu comecei com K, L, Z e A? E se eu começar com A, L e K, ou L, K, A, ou L, A, K? Pode fazer o desenho do seu caderno. Sempre a resultante vai estar do mesmo jeito. E se você usar uma régua e medir cada vetor e colocar o tamanho exato, vai obter uma resultante idêntica à que nós fizemos aqui agora. A ordem de aplicação de um vetor na extremidade do outro não altera o desenho final da resultante. Prosseguindo, aprendendo a subtrair, tenho que relembrar a vocês aqui um caso muito importante. Que é o teorema de Pitágoras. Em um triângulo retângulo qualquer, aqui 90 graus, eu tenho uma hipotenusa e dois catetos. Pitágoras demonstrou que vale para qualquer triângulo retângulo a seguinte relação: A, B, C. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Vamos ver por que nós vamos precisar disso aqui. Vejamos.
aplicados no mesmo ponto. Tem um exercício desse ali. X, Y, Z. Ali eu tenho direção e sentido, mas não tenho o valor numérico. Vou pôr um valor numérico ali. Suponhamos que seja a força, que é dada em Newton. X é 12 newtons. Z é 2 newton. E Y, 7 newtons. E eu quero a resultante. Eu quero o desenho dela e quanto que ela vai me medir. Bom, resolvendo. Toda vez que você tiver vetores, vou ajudar você. Suponhamos, eu tenho um vetor aqui K e um vetor aqui L. Olha, sempre que os vetores estiverem na mesma direção e sentido, eu vou somar. Eu vou desenhar o K aqui. Na ponta eu desenho L. E quando eu vou unir a ponta do primeiro com a extremidade do último, eu acho a resultante. Isso aqui é um lembrete antes de resolver aquilo ali. Se eu tenho vetores em sentidos opostos aqui, na mesma direção, vou fazer aqui agora. Vou pôr K para cá, e vou para L para lá. É lógico que esses dois vetores têm sentidos opostos. Aqui, a resultante é a soma vetorial de K mais L. Mas se eu tivesse um valor numérico aqui, o valor em módulo não se coloca a setinha em cima. Em módulo você coloca os valores. Seria o valor de K mais o valor de L, nós somaríamos. Então vamos lá, vamos fazer a soma desses dois aqui que são invertidos. Você viu que vetores em mesma direção e mesmo sentido, eu vou somar. Vou aplicar o vetor K. Na extremidade dele, vou aplicar o vetor L. E o que é a resultante? É a soma, a ponta do primeiro, a extremidade do último. Aqui está a resultante. Vetorialmente escrevendo, escreve-se assim. Esse vetor resultante é a soma vetorial de K mais L. Mas se eu tivesse um valor de K e de L, igual a esse exercício que eu passei, que eu tenho valores ali, eu vou achar o módulo. Eu disse que a grandeza vetorial tem três características: módulo, direção e sentido. Nós achamos aqui a dimensão, a direção e o sentido. Eu teria que ter um valor numérico para resolver. No caso aqui, vetores opostos, está na cara que essa resultante é esse menos esse. Se eu for achar o vetor resultante, não se coloca a flecha no módulo, não se coloca, seria o vetor L menos o vetor K. Assim procedendo, olha lá o exercício. Nós temos ali vetores opostos, esse e esse, e na mesma direção. Então eu já posso subtrair, resolvendo aquele exercício ali agora, ó. Solução. Aqui eu expliquei
como se faz a soma de vetores de mesma direção e sentido, subtração de mesma direção e sentido, e vamos ver o que vai dar daquele ali. Bom, se esse tem mesma direção igual, sentidos opostos, a gente vai o quê? Subtrair. Então ali, de x eu vou tirar z. X é quanto? 12. Z é quanto? 2. X menos Z. Olha que não tem flecha não. Estou fazendo cálculo do módulo. 12 menos 2 me dão 10 newtons. Eu estou usando aqui como se fosse força, uma grandeza vetorial força. Poderia ser velocidade, poderia ser impulso, campo elétrico, campo magnético. Agora vamos... O que aconteceu? Quando eu pegar esse vetor e tirar esse pedacinho aqui, ele vai diminuir, não vai? Vai. Olha aqui. Eu tenho aqui o vetor y. Esse aqui vai diminuir esse tamanho. Vai ficar um pouco menor. Que é o vetor x menos z. E o que aconteceu? Nós temos aqui 90 graus. Nós caímos agora em dois vetores, porque nós já subtraímos esse desse, e agora estamos com dois. Com dois vetores, como que se desenha a resultante? Tem várias maneiras. A mais comum é chamada regra do paralelogramo. Você tira a paralela do primeiro, paralela do segundo, e a diagonal é o vetor resultante. Você já achou representativamente o vetor resultante da soma daqueles três vetores ali. Esse desenho aqui representa a ação daqueles três. Se fossem três forças atuando num bloco, ele iria seguir a direção e o sentido dessa resultante. Tá. E como calcular essa resultante? Uai, veja bem. Nós temos aqui triângulo retângulo. Resultante aqui. Esse aqui quem que é? Y. E esse quem que é? X menos Z. E aqui é 90 graus. Nós temos um triângulo retângulo. Por isso que eu relembrei a vocês o teorema de Pitágoras. Para agora nós acharmos o módulo do vetor. Temos ali um triângulo retângulo. Quando se calcula módulo, não se coloca flechinha. O vetor resultante ao quadrado é o vetor y ao quadrado mais o outro lá, ó, x menos z ao quadrado, r ao quadrado. Quanto que eu escrevi que valia y? Y que vale 7 ao quadrado mais x menos z. X menos z é quanto? 10. 10 ao quadrado. R ao quadrado, 7 vezes 7, 10 vezes 10, 149. E agora, quando eu tenho alguma incógnita, né, na matemática, ao quadrado, extrai-se a raiz quadrada. Então, a resultante vai ser a raiz quadrada de 149. Vai na sua calculadora lá, ou faça na conta se você for craque. Eu tenho um método para tirar a raiz, eu tenho a oportunidade, depois eu passo para vocês. Raiz com boa aproximação, de maneira muito simples. 149 raiz quadrada, aproximadamente 2,2 newtons.
Significa, naquele desenho anterior, nós achamos o sentido e direção da resultante e fizemos o cálculo algébrico, né? Definir o exercício. Lá na sua folha de exercícios, tem vetores com quadrinhos, né? Cada quadrinho medindo uma altura. Vou dar um exemplo aqui para ajudar vocês. Suponhamos que eu tenha aqui isso aqui. E tenha, vou desenhar alguns vetores aqui em vermelho. Vou desenhar esse aqui, que eu vou chamar de A. Eu tenho esse aqui, vou chamar de B. Tenho esse aqui, vou chamar de C. Então você pode fazer várias operações, como ele está pedindo na apostila. Suponhamos, vou fazer letra A, eu quero a soma de A mais B. Então você vai desenhar o mesmo quadrinho embaixo, né? Vai na mesma dimensão de A, desenhar o vetor A. No quadrinho lá, igualzinho está o B. E quando eu vou ligar início do primeiro, extremidade do último, você desenhou o vetor resultante. R é a soma vetorial de A mais B. Se pedisse para você mensurar, olha, esse mede 2. Esse aqui teria que pegar a medida na régua e medir quanto ele mede. Vem com a régua aqui, que é tudo quadriculado. Suponhamos que aqui tivesse dado 12 centímetros. Você escrever é igual a 12 centímetros. Tá. Um outro exercício em cima desse. Eu quero a resultante de A mais C. Faz o quadradinho embaixo. Desenha lá o vetor A, que está pegando ali 2 quadrinhos, né? Na ponta dele você coloca o C. O A pegou 2 quadrinhos, você pegou 3. O que diz? Que eu ensinei. Liga a ponta do primeiro com a extremidade do último. R. Vetorialmente se escreve esse vetor resultante é a soma vetorial do vetor A mais o vetor C. Mas olhando aquele quadrinho ali, se a gente contar cada quadrinho como 1, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. E agora então dá para a gente calcular o módulo dessa soma aqui, ó. O módulo é sem a seta em cima, o valor numérico. A resultante vai ser, está na cara que é vetores de sentidos opostos, é o maior menos o menor. Quem é o maior aqui? C. Quanto que mede C?
1, 2, 3. Menos. Quem que é o menor aqui? A. A mede quanto? 1, 2. Então, essa resultante seria 1. Teria alguma unidade? Suponhamos Newton, deslocamento em metro, velocidade em metro por segundo? Sim, de acordo com o que você está trabalhando. Ali não tem unidade, porque aqui não tem unidade. Mas se tivesse colocado centímetro, colocaria centímetro. Bom, para terminar, eu vou colocar um vetor aqui, que vai chique pra caramba. Eu vou introduzir aqui o vetor D. E eu agora vou pedir para somar o vetor C, eu quero a resultante do vetor C mais o vetor D. Olha que bacana. Desenha o vetor C. Na extremidade dele, o vetor o quê? D. Quando eu ligar a ponta do primeiro à extremidade do último, eu tenho o vetor resultante. Escrevo esse vetor resultante é a soma do vetor C mais D. Porém, olha que bacana, é o triângulo mais perfeito de Pitágoras. Eu vou ter que aumentar o vetor dele até em cima, para que dê certo. Por que eu vou ter que aumentar mais em cima? Para dar o triângulo retângulo mais perfeito de Pitágoras, que é o 3, 4, 5. O que é isso? Se uma hipotenusa é 4 e a outra é 3, não, se um cateto é 3 e o outro é 4, a hipotenusa dá 5. Se um cateto é 30 e o outro é 40, a hipotenusa dá 50. Então, o 3, 4, 5 é o triângulo mais usado no Pitágoras. Olha aqui, para a gente terminar a aula. Vocês viram que o D aqui marca 1, 2, 3, 4, né? O D é 4. E o C mais mede quanto? Ó, 1, 2, 3. Vamos botar aqui, ó, módulo de C. C vale 1, 2, 3. E D, eu aumentei lá em cima, 1, 2, 3, 4. D é 4. Então, como diz o ditado, é o triângulo retângulo mais perfeito. É o 3, 4, 5. Porque ali nós temos 90 graus. Resultante ao quadrado vai ser um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Resultante ao quadrado. Já estou achando o módulo. Direção e sentido eu já achei. Vai ser, quanto que vai ser? 3 ao quadrado e D, 4 ao quadrado. Resultante ao quadrado. 9 mais 16 dá quanto? 25. R é raiz de 25, que dá 5. Ou seja, se eu tiver um triângulo, aqui é 3 e aqui é 4, a hipotenusa é 5. Se aqui for 30 e 40, aqui é 50. Se for 300 e 400, aqui é 500. É o triângulo mais perfeito de Pitágoras. Tá aí, façam os exercícios das apostilas. Aguardem, essa foi a aula da primeira semana. Vamos definir com a escola como aquele exercício que nós vamos definir, o professor vai escolher
quais exercícios o aluno deve enviar para a gente, né? Não acredito que é para a gente pedir todos os exercícios, não acredito. Vou tirar essa dúvida, né? E na segunda aula, que eu vou postar nessa semana, próxima semana agora, segunda aula, eu já, com a orientação da escola, vou solicitar que vocês me enviem e vou passar no YouTube, né? Onde vocês vão entrar lá. Muito obrigado pela sua atenção. Saúde para vocês e seus familiares. Eu trouxe aqui uma antena, porque uma antena é muito bom para a gente trabalhar com vetores, né? Eu posso dimensionar ela de várias dimensões. Então eu tenho aqui uma direção, eu tenho um sentido, e se eu medir aqui eu tenho um módulo, né? E posso ter um módulo bem grande, né? Esse vetor aqui, ó, tem um módulo que eu posso medir aqui tantos metros, né? Sentido para cima, se eu virar é para baixo. Direção horizontal, vertical e assim por diante. Um abraço, com Deus!